Romanos 9, vamos ler do versículo 6 em diante. Essa mensagem, se Deus abençoar que ela for para o YouTube, provavelmente o título dela será O que João Calvino não viu. Na minha Bíblia, a epígrafe, no enunciado, está a liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são cantados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecerei de quem eu compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Bendito eterno Pai, Pai Santo, Pai Eterno, Pai querido, mais uma vez vamos suplicar o teu auxílio para aquilo que é impossível para nós. Ó Pai, nesta hora eu te peço que tu venhas falar aos nossos corações, liberar, ó Deus, a tua palavra que salva, que cura, que liberta, que constrói, que alegra, que anima, que fortalece. Te pedimos o teu favor, em nome de Jesus. Amém. Eu peço, amados, que se assentem. Esse texto é um texto bastante perigoso. E algumas pessoas, principalmente os calvinistas, que leem esse texto de forma isolada, eles criam uma ideia de algo que não é. E eles, um dos problemas que eles criam nesse texto é da dupla predestinação. Que Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser. Então, se pensarmos dessa forma, não precisávamos de evangelizar, nem precisávamos de fazer mais nada, porque nós vamos ser salvos mesmo, que Deus já determinou, e ninguém pode resistir. Só que o problema todo com esse texto, a primeira coisa a ser observada, que a Bíblia, ela, no caso do Novo Testamento, veio do grego, o Velho veio do hebraico e do aramaico. E o problema de interpretação desse texto começa na tradução. Por quê? Porque quando você traduz algo para outra língua, incide em coisas complicadas. Por exemplo, se alguém escrever no inglês, no português: olha, eu cheguei lá em casa, tinha um montão de gato no quintal. Para você transformar para o inglês um montão de gatos, a ideia que vai ter que era um monte assim, cheio de gato. Não é o que quis dizer. Se falar, por exemplo, também, você vai ficar a vida inteira aí. E o troço lá deu pano para manga. E você vai traduzir isso para outra língua, para o inglês, para o francês, porque não faz uma conexão daquilo que
que é inerente ao quê? À cultura. Então, um dos problemas de entender esse texto primeiro, e alguns textos da palavra, é quando você tenta entender o texto de forma expositiva, mas as pessoas pensam que ler o texto de forma expositiva é simplesmente ler o texto e o contexto. Claro que é importante ler o texto e o contexto, mas é importante também entender aquilo que está em Isaías 28, versículo 10. Regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. É importante entender também que aqui nesse texto está falando de quê? De fé. Se continuarmos lendo esse capítulo, no versículo 30, vai falar justiça que é pela fé. Então, se fala de fé, nós somos obrigados, por conta da palavra fé, nos reportarmos a mais informações sobre fé. E chegaremos facilmente ao livro de Efésios, que fala que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e no versículo 20 vai dizer que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, nós somos obrigados a ver o que os apóstolos disseram, o que os profetas falaram, para trazer um entendimento amplo daquilo que está sendo falado. Que é o nosso encargo hoje nessa mensagem. Mas antes de entrarmos, provavelmente dito na mensagem, você perguntaria, mas por que temos que pregar explicando algumas coisas que não estão legal nem no calvinismo e nem no arminianismo? É que o calvinismo, por exemplo, muita gente é calvinista, crê como João Calvino escreveu, mas nem ele sabe o que é o calvinismo. Ele nunca, talvez, parou para pesquisar. Então, existe um livro que João Calvino escreveu, se chama Instituta. Nas Institutas, no volume 3, no capítulo 21, seção 5, está escrito que Deus pré-ordenou as pessoas para serem pecadoras e para serem salvas. Deus pré-ordenou. Institutas, capítulo 3, capítulo 21, Institutas, volume 3, capítulo 21, seção 5. Fala de dupla predestinação, ou seja, esse vai ser salvo e outro não. E ponto. Dá para imaginar, né? Um berçário assim no hospital, aquele monte de criança nascendo, e o anjo pergunta para Deus, Deus, essa criança bonitinha aqui, salvação? Ah, ele é tão bonitinho. Não. Mas, Senhor, não tem nada de bonitinho, não. É inferno. Mas, Senhor, dá uma chance. Não. Essa é inferno. E essa outra aqui, é tão bonitinha? Essa aí? Inferno também. E essa aí salva essa aí. Como se Deus fosse um tirano. Já parou para pensar? Um Deus assim? Eu não consigo ver Deus dessa forma. Mas é o que as Institutas falam. E tem pessoas que é calvinista que nunca leu as Institutas. Então, eu aconselho você que é calvinista a ler as Institutas. Para ver o fundamento da fé que te disseram para você que é certa, que é o que diz as Institutas. Nas Institutas, no volume 3, capítulo 21, seção 7, fala que Deus já escolheu aquele que ele quer que se percam e o que quer que se salve. Bom, qual o problema disso aí? Bom, primeiro, o camarada se converte, não é instruído na palavra e começa a não vencer um pecado. Começa a não conseguir vencer o pecado. Ele pensa, eu não consigo vencer o pecado porque eu não sou escolhido. E sair da igreja. Já houve casos, irmãos, casos verídicos de pessoas que queriam se suicidar. Se suicidar, irmão. Eu vi o caso de uma jovem que queria se suicidar. Porque ela não conseguia evoluir na vida espiritual e baseado nisso aqui, que Deus escolheu quem vai ser salvo, ela pensou, eu não sou uma predestinada mesmo, eu não sou uma escolhida, eu não sou eleita mesmo, então eu vou me matar. Consegue entender o porquê? Eu já abro um parênteses para dizer que eu tenho amigos calvinistas, que eu tenho uma extrema admiração, são grandes amigos. Tá? O propósito dessa mensagem não é, de maneira nenhuma, afrontar ninguém, mas confrontar aquilo que não é bíblico. E o problema que é. O segundo problema é que se é dessa forma que se entende a palavra, que Deus já escolheu, então esse Deus aqui que eles inventaram é uma caricatura do Deus verdadeiro. Ele é um Deus fanfarrão. Porque ele manda a gente evangelizar se ele já escolheu.
Irmão, se ele já escolheu, precisa evangelizar, a pessoa vai se salvar. Pegue. E a pessoa se sente soberba, né? Porque ela acha que ela é a tal. Não é complicado isso? Se é dessa forma. Então, qual é o problema todo, então, de João Calvino? O que João Calvino e Agostinho não viu? Pois é. Justamente nós falamos no início. Esse texto, é importante dizer que ele tem uma divisão no capítulo 10 e no capítulo 11. Mas, para quem não sabe, eu sei que a maioria sabe, que a Bíblia, originalmente, não foi escrita dividida em capítulos. Essas divisões de capítulos foram feitas pelos tradutores, e até porque facilita, né? Já imagina se não tivesse a divisão de capítulos, para você procurar alguma coisa, se tornaria difícil. Mas esse assunto, que começa aqui no 9, ele vai no 10, termina no 11. Ou seja, termina no final do 11. Então, para você entender esse assunto, que vai do 9 ao 11, é preciso você entender a Bíblia da forma que ela é. A Bíblia explicando a própria Bíblia. Vale a pena lembrar que em Hebreus 9, no versículo 9, diz que a lei é uma alegoria para o tempo presente. Ou seja, eu vou ao Velho Testamento, tenho alegorias. E no Novo Testamento eu tenho a chave para entender aquela alegoria. Mas eu preciso da alegoria para entender. Não adianta eu ter a chave se eu não tenho a alegoria. A palavra também diz, em Hebreus 10, no capítulo 10, do versículo 1, que tendo a lei a sombra dos bens futuros, mas não a imagem exata das coisas. Então isso quer dizer o quê? Para que eu possa entender Romanos 9, eu necessito também de ir ao Velho Testamento buscar alguma informação. Mas ainda em Hebreus 9, se falando de fé, como eu já disse anteriormente, aqui fala de fé. Eu preciso ir a Efésios. Efésios vai me dizer alguma coisa. Mas antes de ir a Efésios, eu preciso entender, primeiramente, o que está se falando desse texto. Esse texto está falando de eleição. Ok? Isso está aqui no versículo 33. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião no 10. No Romanos 10, 5, diz assim: assim, pois, agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. 11, 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Então, esse texto aqui está falando sobre eleição. Primeira coisa a se entender. A outra coisa a se entender, no 9:30, é que está falando de fé. Agora, no 9:33, está escrito assim: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo que nela crê não será confundido. Aqui, Paulo está citando Isaías. Entende? Então, eu preciso ir a Isaías para entender um pouco mais sobre Romanos. Então, Isaías 28, no versículo 10, diz: regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. E para você ter uma certeza que Paulo está falando de Isaías, abra Isaías 28, que você vai ver como ele está falando de uma mesma coisa. No 10 fala regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Agora, no 16 fala, Isaías 28, 16 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crê não se apresse. Então nós observamos que Isaías faz uma conexão, Isaías 28, 16, faz uma conexão com Romanos 9, versículo 33, uma pedra de tropeço, uma pedra. Então eu já tenho informação aqui em Isaías, o quê? Que para mim entender as coisas é regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso quer dizer, para mim entender um texto, eu tenho que ver o contexto, mas eu preciso ver as conexões das palavras que estão aqui. Eu preciso buscar referências para enriquecer o entendimento de algo que foi traduzido do grego.
Bom, primeira coisa a falar é sobre fé. Se você abrir em Efésios 2, que fala que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Observe o que vai dizer aqui agora, no final. Diz assim, ó. No Efésios 2, versículo 20, diz assim, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aqui tem uma receita. Observe que estamos falando de uma mesma coisa. Estamos falando sobre fé, sobre pedra, sobre edificação, ok? Está dizendo aqui, ó. Sou edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu preciso ver o que os profetas falaram, o que os apóstolos falaram e o que Jesus falou. Eu não posso tentar entender um texto só com o que os apóstolos falaram, ou só com o que os profetas falaram, ou só com o que Jesus falou. Por quê? Por quê? Porque isso aqui é algo que foi traduzido. A dificuldade de entender é muito grande se não fizermos as conexões para trazer a instrução. Então, observe que fala que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas para um motivo, para que todo edifício bem ajustado cresce para templo do Senhor. Ou seja, nós só vamos crescer para templo do Senhor se formos edificados nesse tripé, certo? Não só nos apóstolos. Então, por que João Calvino ele se confundiu? Ele ficou só em Romanos 9. Eu não posso falar de fé ficando em Romanos 9. Aqui está dizendo que nós somos edificados. Mas, pastor, veja bem, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, do qual é Jesus Cristo. Só que o fundamento dos profetas é qual? É Cristo. E o fundamento dos apóstolos é Cristo. Não é que os profetas têm outro fundamento. Quando fala o fundamento dos apóstolos, está falando do fundamento que é Cristo. É o que ele falou, não que os apóstolos tenham outro fundamento, entende? Mas se eu não vou aos profetas, se eu não vou aos apóstolos, se eu não vou a Cristo para entender tudo, eu começo a entender a coisa pela metade. E eu crio anomalias ao evangelho, que é maravilhoso, que é puro, que é glorioso. Bom, a outra coisa interessante de se entender aqui é que, além de fé, está falando de eleição, que na mente do calvinista, Deus pré-ordenou quem vai ser salvo e quem não vai. Primeiramente, temos que entender que aqui, em Romanos 11, 5, fala de eleição. De novamente, o que Isaías falou para a gente? Regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Eleição. Esta mesma palavra grega aqui, eleição, ela vai aparecer agora, aonde? Na 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Bom. Eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado. Aí nós começamos a entender a eleição não só sobre o que está em Romanos. Eleitos segundo a presciência de Deus. O que João Calvino não levou em consideração aqui? Que Deus, ele é presciente. O que é uma presciência? É saber antecipadamente. Então, o que quer dizer, irmãos? Que ao contrário do que o calvinismo fala, que Deus escolheu antes quem vai ser salvo e quem vai morrer, não. Ele, antes de todo mundo nascer, ele já sabia que alguns iriam não querer ele, e ele permitiu nascer. Olha como é que Deus fica muito mais lindo pela ótica da palavra do que da ótica do calvinismo. Pegou ou não pegaram? De novo. A presciência de Deus, irmãos, Deus é atemporal.
Deus não é como a gente, que só sabe até agora se daqui a 10 minutos vai ter um terremoto aqui no Brasil ou coisa semelhante. Deus já sabe das coisas antes de acontecer. Então, antes de nós nascer, antes de Judas nascer, ele já sabia de tudo, pela sua presciência. E nós fomos eleitos por quê? Ele já tinha visto a gente lá. Então nós já estávamos eleitos. Ele já sabia que nós íamos... Só isso. Ele já sabia que nós iríamos entender a palavra. Agora, pelo olhar só de Romanos, se você olhar só Romanos, irmão, se eu ler Romanos sem pegar as conexões, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, o fundamento dos apóstolos, dos profetas, eu particularmente concordo com o calvinismo. Sou sincero em dizer. Porque o texto, de alguma forma, está dizendo. Agora, quando eu pego as conexões, quando eu entendo que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, e que eu não posso entender um texto só por aqui, até porque as palavras que estão nesses textos estão em outros, aí o leque se abre e eu tenho um entendimento amplo de um Deus maravilhoso, que mesmo sabendo que alguém vai nascer e não vai aceitá-lo, ele não mata. Olha que misericórdia. Suportou, é por isso que suportou os vasos preparados. Esse preparado não é que ele preparou, não, irmão. Quem se prepara somos nós. Bom, então, nós entendemos aqui que estamos falando de eleição. E na mente do calvinista, Deus predestinou as pessoas para isso. Não é isso que o texto está dizendo. Bom, ainda em Romanos 9, diz aqui, olha, 9:21. Ou não tem o oleiro um poder sobre o barro ou não tem o oleiro o poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Se olhar esse texto isolado, certo? No 22, e que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Se olharmos esse texto aqui, nós vamos pensar que Deus preparou ele para a perdição. Agora, vamos pegar a conexão, está falando de quê? De vaso? Ok, de vaso, né? Vamos a 2 de Timóteo 2, 2 de Timóteo 2, 21. Vamos ler o 20 também para entender melhor. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Está dizendo aqui, irmãos, que nós temos o quê? Livre-arbítrio. Se a gente se purificar, seremos vasos de honra. Não é que Deus preparou a gente para ser aquilo. Depende da gente. Está nas nossas mãos. O problema do calvinismo, que ele vê a fé como uma crendice. Creu, está salvo. Certo? Só que não podemos observar a fé como uma crendice. Igual alguém crê em outras religiões. Creu e acabou. Não. Quando a palavra fala crer na Bíblia, a palavra fala de crer, Deus compara a fé como uma construção. Ok? Fala de fé como uma construção. Como é que você sabe disso? Ele fala a parábola, ele fala sobre quem construiu a casa na rocha, Pedro vai falar edificando a vossa santíssima fé, e Paulo aos Efésios vai dizer o quê? Edificando a vossa fé, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E como uma construção, a pedra fundamental é Cristo. Eu preciso observar o que Jesus está falando sobre salvação. Observamos aqui o quê? Que numa grande casa, o quê? Qual é a grande casa? A igreja, a casa de Deus. É um grande edifício cheio de apartamentozinhos. Há o quê? Há vaso de honra e há vaso de desonra. Agora, quem se purificar será vaso de honra. Então, está em nossas mãos a santificação. Por isso a palavra fala, santificai-vos. Mas como nós estamos falando de fundamento dos apóstolos e dos profetas, já entendemos que a pedra fundamental é Jesus Cristo, é a rocha. E há pessoas que pensam que ser salvo
depende só de estar numa igreja. Não, eu criei, me batizei e estou salvo. Às vezes o camarada se batizou, creu, mas não está salvo. Mas como assim? Não creu da forma bíblica. Como assim? Observe, amados. Jesus disse assim, olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Opa, crê como? Como diz as Escrituras, porque a mídia criou um Jesus que é uma caricatura horrível do Jesus da Bíblia. Para que você tenha uma noção que só que crê e for batizado não vai resolver, que a palavra fala em Tiago que os demônios creem e estremecem. Demônio vai ser salvo? Esse mesmo Tiago que fala que os demônios creem e estremecem, lá na frente, no versículo 20, vai dizer o quê? Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras é morta. Ponto. Percebe? Então, o que acontece? O que João Calvino não viu? Ele não viu o fundamento dos apóstolos. Ele tentou entender Romanos 9, só em Romanos 9. O máximo que ele andou um pouquinho é pelas cartas. Ele deveria ir lá em Isaías, para Isaías falar um pouquinho mais para ele. E a ideia de predestinação é também que quem está salvo não perde a salvação. Mas se você for em Mateus, no capítulo 7, veja o que vai dizer. Olha só, com todas essas informações que nós já pegamos aqui em Romanos, agora nós chegamos em Mateus 7, com muita segurança e firmeza para entender se salvação perde ou não. Ó, sabemos que a fé é uma edificação. Paulo vai dizer, eu pus o fundamento, mas olha como quem alguém edifica. Tá? Agora observe aqui, ó. Mateus 7. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Ó, esse está salvo. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. O que quer dizer isso, irmãos? Porque esse evangelho deturpado cria na mente da pessoa que só porque ela faz parte de uma igreja, ela tem um cartão de membro daquela igreja, ela toma ceia, ela foi batizada, ela está salva. E não é o que está dizendo. Às vezes a pessoa pode estar nas 4 linhas, mas não está edificada sobre a rocha, não está vivendo a palavra. Por quê? Não pratica. Opa! Aqui está falando de fé e de salvação, está dizendo que a fé sem a obra é morta. Novamente está dizendo de praticar, irmão. No evangelho calvinista, Jesus já fez tudo e a gente não faz nada. É muito agradável aos ouvidos, né? É uma musiquinha, né? É legal quando a gente chega em casa assim e fala para a esposa, olha, hoje você não vai trabalhar, hoje a gente vai comprar quentinha para almoçar. Né? Que alegria, né? É bom, né? Dar uma folga. Ou então, hoje a gente não vai jantar, hoje a gente vai comprar uma pizza. Então, o evangelho calvinista, ele é agradável. Realmente, irmãos, o Jesus já fez tudo. E agora é ele que faz, mas ele não criou robô. O Espírito Santo que está em nós não fará nada que nós não deixemos, porque ele não é um intruso e ele não é um opressor. Então, praticar, na verdade, não é nosso mérito, é o Espírito Santo que se move em nós para nós praticarmos. Ele te convida a orar, você vai orar ou não. Ele te convida a jejuar, você vai jejuar ou não. Percebe como o evangelho bíblico, ele é muito mais lindo do que os ismos. E o que acontece? O que acontece é que quando nós não observamos o evangelho dessa forma, o evangelho se torna algo semelhante a qualquer uma religião. Ó, eu creio lá no negócio, eu vou lá, pago um dinheiro, faço obrigação, resolve o meu problema.
eu creio. Irmãos, o calvinismo faz o evangelho ser algo igual a qualquer uma outra religião. A diferença do evangelho da Bíblia é que o Espírito Santo está em você, ele se move em você, ele faz de você algo diferente, forte, resistente, para vencer as lutas, para ter paz em meio à tribulação. É algo que o mundo não tem. É o evangelho da palavra. Esse é o diferencial. Aí esse evangelho calvinista, ele deixa você em situação desproporcional aos ataques que o inimigo está fazendo nas vidas. Esse é o perigo. Agora, observe, o que acontece quando nós não entendemos o evangelho segundo a palavra, só segundo o calvinismo. Irmãos, o evangelho segundo o calvinismo, muitas pessoas não param para pensar. É como se estivéssemos na lei, irmãos. Como que era o evangelho da lei? O evangelho da lei era o seguinte, ó, a regra é essa, essa e essa, ok? Quem errar, serol. Ah, o filho amaldiçoou o pai, traz ele para cá para a gente fazer um servicinho para ele. Mandava perto do moleque, matava o moleque, ninguém falava nada. Esse aqui, ele estava trabalhando no sábado, trabalhando no sábado, chama ele aqui, só ripava ele, acabou, era assim. Bom, a pergunta é, se na lei eles não conseguiram cumprir, na graça, o que muda? Se olharmos o evangelho segundo o calvinismo, que todo mundo já está preparado para não errar, nós estamos como se estivesse na lei. Estava tudo escrito lá, era só fazer, e o povo não conseguia. Olha o perigo que é. Então o camarada está no evangelho do calvinismo, como se estivesse na lei. Se ele consegue fazer, ele pensa, eu sou um predestinado, eu sou um eleito. Eu não consigo parar de pecar, eu sou um amaldiçoado. E sai da igreja. Olha o perigo. Agora vamos observar a diferença do evangelho da lei para o evangelho da graça. Irmãos, o que muda da lei para a graça? Muda muita coisa, mas existem coisas extremas que mudam. Por exemplo, por que Deus deu a lei para o homem? Para provar que ele não conseguia fazer, e ele não conseguiu fazer. Para mostrar que ele não era capaz de ser alguém pleno, longe. Irmãos, nós não somos nada sem Deus, sem Jesus. O que acontece? Por que Cristo morreu na cruz? Primeiro motivo que Cristo morreu na cruz, irmão, para reconciliar o homem com Deus. Para o Espírito Santo vir morar em nós, para nós podermos conseguir fazer coisas que a gente não fazia, porque o Espírito Santo se move em nós. Isso o calvinismo não sabe. Se olharmos para o evangelho da forma que o calvinista olha, não precisava nem de... Para que Jesus ia morrer, irmão? E pergunto, para quê? Se já foi predestinado. A outra coisa que muda da lei para a graça é que quando ele morre com seu sangue, ele pagou o preço do resgate de nosso corpo, para o Espírito Santo morar em nós e também para o corpo do pecado ser desfeito. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que agora, através do sangue de Jesus, nós temos autoridade para vencer a nossa carne. Autoridade. Quando não sabemos disso, vivemos o evangelho abaixo da média. Pecamos não só porque somos suscetíveis a pecar, porque não estamos nos relacionando com o Espírito Santo e ele gerando em nós o quê? A natureza divina. Aquilo que Paulo falou, para que a vida de Cristo se manifeste nos nossos corpos mortais. Então, olha o perigo que é olhar o evangelho segundo o calvinismo. É como se fosse na lei. Que não havia essa interação entre nós e Deus através do Espírito Santo. Agora você para pensar, Jesus paga um preço tão alto para que houvesse algo extremamente melhor e as pessoas vivem como se estivesse na lei. Não, irmão, se o camarada ele não consegue... A pessoa, irmãos, eu não sei você, eu não estou dizendo que eu estou bom não, mas quando eu olho para trás, quando eu comecei a buscar Jesus, o quanto que eu era ogro, o quanto que eu era chato, tem hora que eu fico lembrando, rapaz, eu tenho até vergonha de quanto eu era chato. E digo, Senhor, tira as minhas chatice. Não estou dizendo que eu estou bom não, tá, irmãos? O que é isso, irmão?
Olha para trás quando você veio para o Evangelho. Como que tu era mala? O que foi isso? O trabalho, a santificação. Então, desse jeito que se prega, o camarada que é uma mala sem alça, vem para Jesus, aí ele não consegue mudar, ele fala, eu vou sair da igreja, porque eu não... Não, irmãos. Cada um tem uma tendência, é um erro. E esse relacionamento do Espírito Santo com nós é que vai se tornando a gente o quê? Cada vez mais parecido com Jesus. Temos a mente de Cristo. Então, o Evangelho segundo o calvinismo é algo reduzido, mórbido, e não é o Evangelho da Bíblia. Por isso que se falar sobre Romanos 9, de eleição, de presciência, de predestinação, se torna importante que se nós vivermos o Evangelho da fé, da predestinação, segundo Romanos 9, sem observar as conexões, as informações inerentes ao que está sendo falado aqui nesse texto, nós vivemos um evangelho abaixo da média, nós desprezamos a cruz de Cristo. Irmãos, para que eu e você tivéssemos essa comunhão, irmãos, ele pagou um preço muito alto, e do jeito que está aqui, você deixa de morrer, mas ele já escolheu quem vai ser salvo. Por que vai morrer? Por que ele precisava de morrer? Para que a Bíblia... Irmão, ia ter que arrancar um monte de páginas. Agora, por que que... A outra coisa que o calvinismo não viu. O calvinismo, o arminianismo e alguns outros ismos, eles abreveiam as coisas. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não vêm. Só. Fé não é só isso, irmão. Vamos ouvir o que Jesus falou sobre fé. Jesus falou sobre fé o quê? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu... agora já muda. Eu preciso ver o que as Escrituras diz. Os profetas falaram. O profeta falou de quê? De pedra, de casa. Aí os apóstolos, Jesus falou de quê? De construção. Os apóstolos falou de edificação. Então, eu edifico a minha fé, eu participo nisso tudo. Nós somos cooperadores de Deus, é isso que a palavra fala. Olha como muda o entendimento. Olha como o evangelho se torna rico, irmãos. Olha como o Deus que a gente serve, ele não é um Deus tirano, que te obriga a fazer as coisas, mas ele te dá condição para você acertar. Aí se eu não vivo isso, eu desprezo a grandiosidade do evangelho. O outro problema que o João Calvino não viu, é quando ele se fala de graça, o que é graça no ismo? Graça é favor imerecido. Ué, pastor, mas não é? É. Mas dizer que graça é favor imerecido é falar 1% só do que graça é, irmãos. Porque a Bíblia fala que a graça de Deus ela é multiforme. E uma das coisas importantes da graça, que é a expressão maior da graça hoje para nós, é o Espírito Santo. Aí você fala assim, pastor, não é a cruz, o Espírito Santo. Mas como? Bom, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Quem interpreta a Bíblia para a gente? Dependemos dele. Irmão, para pensar o perigo que é, se você quer achar graça, é só favor imerecido. Eu esqueço que a graça é o Espírito Santo em nós. A palavra fala, não façais agravo ao Espírito da graça, ele mora em nós, não entristeçais o Espírito Santo. Eu falo qualquer palavra, que eu não lembro que o Espírito Santo entristeço ele. Eu guardo uma mágoazinha no meu coração e não tenho a noção, irmãos, eu não tenho a noção que uma mágoa no meu coração é como se um parente teu chegasse em casa, você arrancasse o vaso cheio, tá? Imagina o que é, né? E jogasse no meio do terreno com o teu parente em casa. O que o teu parente ia fazer contigo? Tu tá maluco, fulano? Não, eu estou limpando aqui, limpando. A mágoa no coração. E as pessoas convivem com mágoa. Percebe, irmão, como muda tudo? Quando eu entendo que a graça é o Espírito Santo morando em nós, interpretando a Bíblia, impulsionando a gente a fazer aquilo que tem que ser feito, impulsionando a igreja de Atos dos Apóstolos, impulsionar os profetas, os apóstolos, impulsionar os discípulos. É isso que muda. Graça. Não é só favor imerecido. Percebe como os ismos abreviam coisas que não são abreviadas na Bíblia. E para que essa graça estivesse em nós, se foi pago um alto preço, o que adiantou o preço pago, irmãos? Se eu vivo o evangelho agora, como na lei. Irmãos, pelo calvinismo, é mais ou menos assim. Eu aceitei Jesus, eu me batizei e virei um anjo, que eu sou predestinado. Irmãos,
essa carne nossa não se converte se nós não tivermos uma vida de comunhão com o Espírito Santo para dominar ela. Ela quer pecar, ela quer mentir, ela quer caluniar, ela quer fazer, nem a minha, nem a tua, todas. Percebe o perigo, o problema que é quando você entende a graça pelo que Calvino viu? Calvino não viu isso, porque senão ele não diria que a gente se santificar é mérito nosso. Não, é Ele que opera em nós. O que Pedro falou? Nele nos ouvemos e movemos. É Ele que move em nós. Por que nós estamos aqui? Mérito nosso? Podemos criticar os irmãos que não vieram hoje? Não, irmãos. Talvez eles fizeram tudo para vir, mas porque às vezes não está buscando a Deus como deveria, o Espírito Santo está entristecido com ele, e ele não teve forças. Ou quem sabe o inimigo arrumou a sua... Se estamos aqui é o quê, irmão? A graça se moveu em nós. O importante quando você entende a graça pela ótica da palavra, não pela ótica do calvinismo, que você não fica soberbo, irmão. Você fica humilde, você entende que nada que temos e que somos vem de nós. Você entende como Paulo falou. Paulo fala assim, ó, eu trabalhei muito mais do que os outros apóstolos, todavia não eu, mas o quê? Mas a graça de Deus está comigo. O que é a graça de Deus? É o Espírito Santo. Então por que o Espírito Santo hoje é a maior expressão da graça? Porque você não vai chegar à cruz sem ele te explicar. Por que pecado com o Espírito Santo não tem perdão? Porque é o elo, irmãos. Ó, ele te convence do pecado, do juízo, ele te interpreta a palavra para você e ele te impulsiona a fazer. Agora, quando eu acho que graça é só favor imerecido, eu jogo fora isso tudo. Vale a pena, irmãos? Vale a pena jogar? Claro que não vale. Então, amados, que nós possamos, você que está assistindo essa mensagem, leva essa mensagem para pessoas que precisam, não para querer ultrajar, para querer provar quem está certo e está errado, mas que tem gente perdendo o melhor da festa, irmãos. E vou falar para vocês, irmãos, se o Evangelho não fosse isso tudo que eu falei aqui agora, nessa mensagem, eu não queria o Evangelho. Não queria, irmãos. Mas no Evangelho, eu consigo ser aquilo que Deus quer que eu seja, aquilo que eu preciso ser, aquilo que eu quero ser, que eu não conseguia ser quando eu não tinha Jesus. Eu lembro quando eu não tinha Jesus, quando eu fiquei longe de Jesus, eu não gostava de ser quem eu era, porque tudo que eu queria fazer eu não conseguia. Hoje eu não sou tudo que eu quero ser, mas hoje eu olho para mim e falo, puxa, eu já consegui deixar de fazer muita coisa que eu não conseguia, porque nós sem o Espírito Santo, observe, para terminar, característica do Espírito da Graça, que é o Espírito Santo: Espírito de fortaleza, Espírito de sabedoria, Espírito de paz, Espírito de gozo. Irmãos, não podemos ficar sem ele, não podemos ignorá-lo. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selado para o dia da redenção. Que possamos, amados, estar firmes e compartilhar essa mensagem para muitos que não conhecem ainda a graça de Deus, para muitos que ainda não entendem a palavra de Deus, e quem sabe está na mesma condição daquela jovem que eu falei para vocês, pensando em se suicidar, porque não conseguia se afirmar na igreja, vencer, e achava que ela era uma predestinada para o inferno. Amém? Vamos orar? Soberano, bondoso e eterno Pai, Pai glorioso, Pai santo, Pai querido, louvado seja o teu nome para sempre, ó Deus. Ó Pai, dá-nos graça para prosseguir, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de tantos, ó Pai, que ainda estão sofrendo, porque não conseguem, ó Pai, viver uma vida diante de Ti, talvez pensando que são predestinadas para a perdição. Ó Pai, a Tua palavra diz que Tu não faz acepção de pessoa. Senhor, que a Tua palavra, ela venha fluir, que a Tua palavra que foi pregada, meu Senhor, ela venha alcançar vidas, trazendo paz, trazendo libertação. Senhor, dá-nos graça, Pai, para que possamos nunca nos esquecer que somos salvos pela graça, e a Tua graça está em nós, que possamos, ó Pai, possuir o nosso vaso em santificação e honra, para que possamos, ó Pai, entrar nos céus pelas portas, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.